Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o 19º encontro para estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, como nós sabemos, obra fundamental da doutrina espírita. Vamos aos nossos movimentos iniciais. Vou convidá-los a fecharmos os olhos por alguns instantes, interiorizando, diminuindo nossa percepção do mundo exterior. Se você sentir alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento. Eduque-se como ser pensante. E vamos agradecer por essa oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudo dessa obra fundamental da doutrina espírita que trata da justiça divina. Amigo Jesus, amigos espirituais, anjos guardiões de cada um de nós, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que seja produtivo, Senhor, um aprendizado efetivo, que nos faça pensar e repensar a vida. Mas que seja agradável também, Senhor, que a gente saia daqui na expectativa do próximo encontro e com vontade de instruir a nós mesmos. E nessa expectativa nós pedimos permissão para iniciar o nosso encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Esse é o terceiro encontro, gente, para nós discutirmos o segundo capítulo da primeira parte. Allan Kardec chamou da apreensão diante da morte, como você sabe, a gente vinha conversando e vínhamos analisando as palavras de Kardec nesse capítulo, quando ele vai nos dizer que os nossos resquícios de comportamento materialista, mesmo que nós, por filosofia, sejamos espiritualistas, no nosso caso espíritas, mas esses resquícios de comportamento materialista que nos atrapalham muito nesse processo de despreendimento, né? E portanto ainda nos causam essa apreensão diante da morte. O nosso medo de deixar aqui as pessoas que nós amamos, ou o medo de que elas partam e nós não, o medo de deixar aqui coisas que nós gostamos, né? Mas que a gente sabe que não vai levar e por isso mesmo não deveria se apegar tanto. Ou seja, esse resquício de materialismo no comportamento, não no pensamento exatamente. Porque por filosofia e crença a gente sabe que nós somos espiritualistas, somos espíritas, mas ainda há muito de materialismo no nosso comportamento, no nosso medo de perder aquilo que não é nosso. Porque aquilo que é verdadeiramente nosso, segundo a doutrina espírita, a gente não perde. Virtudes, conhecimento, e que seja transformado esse conhecimento em sabedoria. Como de costume, a gente vai fazer uma leitura superficial do último slide da semana anterior, né, do encontro anterior, quando Allan Kardec nos dizia assim, e eu vou dividir tela com o slide então. Apegando-se ao exterior, ou seja, à matéria, às circunstâncias da vida material, o homem vê a vida apenas no corpo, ao passo que a vida real está na alma, como nós estudamos em O Livro dos Espíritos. Estando o corpo privado da vida, a seus olhos tudo está perdido, ou seja, com a morte física, a gente acaba entrando num processo de desespero e achando que tudo acabou. E ele se desespera. Se, em vez de concentrar o pensamento sobre a vestimenta exterior, matéria e tudo aquilo que agrada à matéria, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma, que o ser real e sobrevivente a tudo, porque é imortal, como nós discutimos no capítulo anterior, ele lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores, mas para tanto é preciso uma força que o espírito adquire apenas com a maturidade. Com o processo de amadurecimento a gente vai adquirindo essa força
necessária para a gente valorizar melhor a vida, porque entender que nós somos espíritos imortais não significa desperdiçar ou desvalorizar a vestimenta física, não significa desvalorizar ou desacreditar da chamada encarnação ou reencarnação, se você quiser, porque ela é uma fonte de bênçãos e de aprendizado sem tamanho, e a gente precisa entender isso, tá? Nós não fomos criados para viver em matéria, mas é aqui na matéria que a gente evolui, que a gente amadurece. E aqui nós iniciamos então o trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim: e atentem para esse trecho grifado, que evidentemente não vai estar grifado no livro. Se você for lá ao capítulo 2 da primeira parte do livro Céu e Inferno, não vai estar grifado, esse grifo é nosso. A apreensão diante da morte deve-se então à insuficiência de noções sobre a vida futura, ou seja, a dúvida com relação à vida futura faz com que a gente concentre as nossas atenções, os nossos objetivos, o nosso foco, a nossa prioridade na vida física. E talvez alguém que está nos assistindo nesse momento tenha lembrado que essas são milimetricamente as palavras de Allan Kardec no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, num texto chamado A Vida Futura é o primeiro subtítulo, A Realeza de Jesus é o segundo, o Ponto de Vista é o terceiro, que nós discutimos numa palestra como sendo o paradigma materialista e o paradigma espiritualista, ou da imortalidade. Para aquele que apenas duvida, ou seja, não tem certeza da vida futura, ele dedica toda a sua atenção à vida física. Lembrando do que Kardec nos disse aqui agora, voltando a dividir tela. A apreensão diante da morte deve-se então à insuficiência de noções sobre a vida futura. Essa frase de Kardec é extraordinariamente abrangente, embora não tenha mais do que 2 linhas. É extraordinário lembrarmos, é extraordinário pensarmos que essa ignorância, é esse desconhecimento da imortalidade, do funcionamento, vamos dizer assim, da imortalidade, das leis que regem a imortalidade, que faz com que a gente concentre todas as nossas atenções na vida física. Então veja que mesmo sendo espiritualistas, no nosso caso espíritas, nós ainda trazemos resquícios muito fortes do comportamento materialista. E Kardec continua. Mas ela denota a necessidade de viver e o temor de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Então essa apreensão diante da morte acaba trazendo como consequência essa necessidade de viver. No caso dos materialistas, como nós vimos, de uma vida intensa. Por quê? Porque tudo pode acabar a qualquer momento, então olha como que os materialistas muitas vezes pensam, claro que tem exceções, mas muitas vezes eles pensam assim, e aí nós precisamos pensar se no nosso comportamento de pensamento, no nosso comportamento no dia a dia, mesmo sendo espiritualistas, e no nosso caso espíritas, se nós não muitas vezes pensamos assim, eu preciso aproveitar a vida, porque a vida é curta. Na verdade não é a vida que é curta, é a encarnação que é curta. E também não é curta, se você for parar para pensar, porque a expectativa de vida no Brasil gira em torno de 75, 72 anos, vamos deixar por 70, gente, 70 anos para aprender é um tempo significativo. É um tempo significativo, dá para a gente sair dessa encarnação bem melhor do que quando chegou. Mas vamos voltar para o slide aqui e vamos conversar sobre o texto, né? Essa apreensão diante da morte denota a necessidade de viver e o temor de que a destruição do corpo, ou seja, a morte física, seja o fim de tudo. Então a pessoa acelera com o medo de que tudo possa acabar a qualquer momento e não sobre nada, que é a crença materialista, e muitas vezes a crença daquele que não tem certeza da imortalidade. A morte seria então o fim de tudo para essas pessoas. Ela é assim provocada pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. Então, no fundo, o materialista ele tem vontade de que a alma seja assim imortal. Aqueles que ainda não têm certeza da imortalidade,
ou até têm certeza da imortalidade, mas ainda temem por não saber de que forma a imortalidade transcorre, de que forma a imortalidade acontece, eles acabam demonstrando de alguma forma uma velada, um desejo secreto nas palavras de Kardec de que a alma seja assim imortal. Lembremos-nos que aqueles que acreditam que a alma boa ia para um lugar de descanso eterno, que a alma não boa iria para algum lugar de sofrimento eterno, também acreditam na imortalidade da alma, porque se a alma vai ficar no céu ou no inferno por toda a eternidade, é porque ela é imortal. Veja, a imortalidade está explícita, embora de uma forma um pouco diferente de que nós acreditamos, da qual nós acreditamos em doutrina espírita. E Kardec continua o seu raciocínio. A apreensão diminui à medida em que a certeza se forma. Desaparece quando a certeza é completa. Então veja que nós, que estamos em processo de esclarecimento de nós mesmos, nós que estamos em processo de aprendizado, estamos entendendo a imortalidade. Veja, não é apenas sermos informados de que somos imortais, isso aí a gente já sabe. É necessário entender a imortalidade para que a gente possa confiar nela. Aliás, temos dito isso em algumas oportunidades, em alguns estudos. O entendimento é, sem dúvida alguma, o segredo da fé espírita. O segredo da fé inabalável, como nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Ela é, sem dúvida alguma, um entendimento. A doutrina espírita faz com que nós entendamos a imortalidade da alma, de que forma ela transcorre, por que nós somos imortais, de que forma o espírito vai se formando, se é que eu posso usar esse termo, ele é metafórico, evidentemente, mas ele vai amadurecendo, ele vai entendendo a lei de Deus e fazendo com que a consciência aflore, e aflorando a consciência, a gente vai depender cada vez menos de orientação externa, fazendo com que a consciência funcione, fazendo com que a lei de Deus ali se instale. A gente vai entendendo o que é necessário fazer e não fazer, evitar, o que Deus espera de nós. E nesse movimento a gente altera a nossa conduta, desconstrói as imperfeições, construindo virtudes, e esse movimento de desconstrução de imperfeições e construção de virtudes, nós o conhecemos como transformação moral, descrita para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, salvo engano no item 4, como sendo a característica principal do verdadeiro espírita. Diz Allan Kardec que o verdadeiro espírita seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços empregados para domar as suas más inclinações. Então perceba que é esse movimento que nos caracteriza. É esse movimento de brigar conosco, não é brigar no sentido de entrar em conflito. Tá? Às vezes a gente precisa explicar bem o sentido das palavras que nós estamos usando. Esse movimento de parar de prestar atenção no que o outro faz e começar a olhar para a nossa conduta. O outro tem o direito de fazer o que ele quiser. Se Deus deu o livre-arbítrio, não somos nós que vamos tirar. Mas é necessário que a gente corrija a nossa conduta. Mesmo que a gente não concorde, o outro tem direito de pensar e fazer o que ele achar que deve. É a gente que tem que fazer o certo e o outro que desperte no tempo dele. E vamos prosseguindo com Allan Kardec nos dizendo assim: eis o lado providencial da questão. Era sábio não ofuscar o homem cuja razão ainda não era bastante forte para suportar a perspectiva demasiado positiva e demasiado sedutora de um futuro que o teria feito negligenciar o presente necessário ao seu avanço material e intelectual. Então veja que essa ignorância com relação à vida futura. A maioria dos aspectos fundamentais da vida futura faz com que a gente dedique a atenção ao presente.
O que Kardec está nos dizendo aqui é muito interessante, porque ele deixa de caracterizar essa exclusividade com relação à vida presente como sendo um erro, como sendo um pecado, porque se o futuro nos fosse mostrado na nossa infância espiritual, da qual a gente está saindo aos pouquinhos, talvez a gente negligenciasse o presente. Então veja que no processo de construção, esse foco quase que exclusivo na vida presente, linguagem de Kardec, ou seja, no momento em que nós estamos, a encarnação que nós estamos enfrentando, ela tem a sua vantagem, porque o conhecimento do futuro talvez ofuscasse os nossos esforços no hoje, e não podemos esquecer que o futuro é uma construção e o hoje não pode ser negligenciado. É construindo o futuro no dia a dia que a gente vai amadurecer. Então o hoje, o agora, o momento não pode ser negligenciado. Então olha que argumentação extraordinária de Kardec nos dizendo, eu vou até pedir permissão para ler de novo para a gente ir entendendo as palavras. Eis o lado providencial da questão. Que questão? A dúvida com relação à vida futura e o foco na vida presente. Era sábio não ofuscar o homem cuja razão ainda não era bastante forte para suportar a perspectiva demasiado positiva e demasiado sedutora de um futuro, ou seja, ficar imaginando o que vai acontecer no futuro sem fazer o seu movimento de construção agora, que o teria feito negligenciar o presente, acabamos de falar, necessário ao seu avanço material e intelectual. Então Kardec coloca esse foco na vida atual como providencial, como um momento necessário no processo de construção de nós mesmos. Com o esclarecimento, esse foco quase que exclusivo na vida atual vai se tornando desnecessário. Então é natural que a gente vá fazendo a transição, pensando cada vez mais na vida futura, sem abandonar a vida presente. Entramos no item 5, então Kardec diz assim: esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. Então veja que tudo que acontece no chamado plano físico, tudo não dá para dizer, desculpem, mas grande parte das coisas que acontecem no plano físico, elas são circunstanciais, ou seja, estão acontecendo agora por uma necessidade evolutiva de enfrentarmos as provações e, em alguns casos, as chamadas expiações, ou seja, a desconstrução ou o resgate do nosso passado delituoso. Mas na grande maioria provas, segundo Allan Kardec. Mas sendo circunstanciais, elas vão deixar de existir. Mais lá na frente, muita coisa que a gente está vendo aqui não vai ser necessária. Então você imagina lá na frente um mundo sem muita coisa que hoje, infelizmente, é muito necessária, porque nós ainda temos espíritos encarnados na Terra que não cumprem as suas obrigações. Então determinados mecanismos punitivos da lei ainda são necessários. Lá na frente, desnecessários. Por isso que ele está dizendo, esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas. Não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa no governador espiritual do planeta. É o nosso livre-arbítrio agindo e o princípio de causalidade sendo cumprido, que desaparecerão com o progresso. Então imagina lá nos mundos felizes. A gente não pode ainda pensar no mundo de regeneração, porque ele não é tão diferente assim, né, dos mundos de expiação e provas. Ele é um mundo apenas onde os valores vão voltando ao normal, né? E o mal vai começando a perder força. Lembre-se que nos mundos felizes o bem supera o mal, mas o mal ainda existe. Ou seja, ainda há jogo, né? O bem ganha o jogo, se você quiser usar essa metáfora, mas ainda tem jogo. É só nos mundos celestes que o mal desaparece por completo. Tá? A primeira é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura. Aspecto que poderia bastar a inteligências pouco avançadas, mas que não consegue satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Ou seja, vou ser bem prático no meu comentário agora. As pessoas que refletem não conseguem mais acreditar, por exemplo, já que
os aspectos da imortalidade da alma estão sendo discutidos aqui, as pessoas que pensam, as pessoas que refletem, as pessoas que tentam entender, não conseguem mais acreditar que um Deus de amor coloca o seu filho pecador para sofrer por toda a eternidade. Olha que interessante, a falta é temporal. Mas no Deus que nós acreditávamos, a falta temporal era punida com o castigo eterno. Assim como muitos de nós também já não conseguem mais imaginar um céu de ociosidade enquanto tanta gente precisa de ajuda. Então essas crenças já não vão mais fazendo sentido, elas vão perdendo o seu sentido. E o ser pensante, ele começa a, quando desacredita de determinadas crenças, ele começa a repensar, ele começa a imaginar, ele começa a buscar. E ele vai precisar de um alimento um pouco mais sólido, algo que lhe sacia a fome intelectual. E eu peguei apenas um aspecto do que o Kardec nos disse aqui. Ó. A primeira é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura, uma vida até agora apresentada para nós na forma de uma punição eterna para os maus e uma premiação eterna para os bons. Isso não tem mais sentido para as mentes, entre aspas, né? Porque nós já discutimos que esse termo é inadequado para a doutrina espírita, para as mentes que pensam, para as mentes que refletem, que buscam um sentido mais profundo. Aspecto que poderia bastar para inteligências pouco avançadas, ou seja, até determinado momento bastou para nós, mas que não consegue satisfazer a exigência ou as exigências da razão dos homens que refletem, que pensam, que se preocupam, que pesquisam, que oram, que meditam. Então veja essa necessidade comigo agora de estarmos entendendo esses processos para alterar nós mesmos e para, com sabedoria, o que nem sempre é uma característica nossa de espíritos imperfeitos, mas com sabedoria e com maturidade, ajudar as pessoas a pensar. Será que o Deus que nós acreditamos é um Deus que pune dessa forma? Veja, Kardec vem discutindo conosco nesses 3 encontros relativos à apreensão diante da morte. Ele vem discutindo com a gente a crença, a maneira de entender a chamada imortalidade. Veja que nós que já enxergamos a imortalidade por um outro prisma, de uma outra forma, por um outro ponto de vista, precisamos colaborar de alguma forma para o entendimento daqueles que têm mais dificuldades. Mas que a gente seja sábio, não querendo empurrar as nossas crenças, não querendo forçar as nossas crenças. Que a gente entenda o Deus que ama, não o Deus que pune, nem o Deus que premia, mas que através da lei de causa e efeito, como nós costumamos dizer, através do princípio de causalidade, dá a cada um segundo suas obras. Frase essa que Jesus cita no chamado Novo Testamento e que Kardec vai dizer que é o resumo de toda a justiça divina. Vamos encerrar aqui mais um encontro para estudar essa obra magnífica que é o Céu e o Inferno. Eu agradeço a presença de cada um dos amigos. Obrigado de coração por terem estado conosco. Se você puder, dá o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e vamos estimular o estudo da obra do pensamento e da maneira de Kardec pensar a doutrina espírita, para que a gente possa ter lá na frente, como nós gostamos de dizer, uma geração um pouco mais preparada para pensar em doutrina espírita. Fiquemos com Deus. Obrigado. Deus abençoe.